Fala aí galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. A nossa presença no YouTube do projeto Mente Binária. Para quem não conhece, entra lá em menteb.in e vai saber tudo sobre nós. Bom, eu sou Fernando Mercedes e vim aqui falar para vocês hoje sobre o GNU AR, ou AR, seguindo a nossa série do GNU Minutios, né? Então a ideia é fazer vídeos sobre os programas do pacote Minutios, e um dos programas é esse AR, ou também pode ser chamado de AR. Qual que é a ideia dele, né? A gente dá uma olhada aqui no manual, ele já fala assim, ó, cria, modifica e extrai de arquivos, que na realidade aqui em inglês são os archives. Aí já tem uma certa confusão que a gente precisa deixar claro. Em português a gente usa uma palavra, que é a palavra arquivo, para definir duas coisas, né? Tanto o que no inglês eles chamam de file, quanto o que no inglês eles chamam de archives. Isso pode gerar alguma confusão, por isso eu achei melhor explicar. Acontece que quando as coisas são traduzidas, né, algumas coisas se perdem. Se você já usou algum software, por exemplo, que está em português de Portugal, você vai ver que no lugar de arquivo eles chamam de ficheiro. O file vem, na verdade, né, a palavra file vem, na verdade, de uma fila mesmo. Então seriam vários documentos fazendo uma fila. Só que na computação hoje a gente utiliza em muitos casos o arquivo como sendo o file, né, como sendo um item único, né, apesar dele poder ter vários documentos dentro, assim, na teoria, né. E o archive seria uma coleção de files. Então, é uma coleção de arquivos. Beleza? Então, toda vez que você estiver vendo atualmente, né, uma documentação que fale assim, archive, muito provavelmente está se referindo a uma coleção de arquivos. Ou seja, são vários arquivos num só, num grande arquivão, né, num grande pacote, por exemplo. Só que aí não adianta tentar fazer a tradução literal, porque pacote também tem sua tradução para package, enfim. Não se preocupe com isso, basta você entender que um archive, né, é uma coleção de vários files, beleza? Né, sem traduzir, senão vai ficar um arquivo uma coleção de vários arquivos, e essa tradução não faz muito sentido. Então, qual que é a ideia aqui do AR? É ele criar um archive, tá? Normalmente com a extensão A de archive. Aliás, o AR dele, né, eu acredito que seja justamente por conta da palavra archive. Então, se eu chamar aqui, né, eu vou chamar de archive.a, né, para criar um novo, né, e para isso eu posso usar o subcomando R do archive, né, do AR. Eu posso colocar aqui nele, por exemplo, o bin.ls, um hello.o que eu tenho aqui no meu diretório, e sei lá, só esses dois, por exemplo. Beleza, ele está falando lá, eu criei um arquivo chamado archive.a, que é o que eu mandei ele criar aqui. Tá? Dentro desse archive.a, eu tenho esses dois arquivos aqui, tipo zip, né? Igual o zip faria, ou um tar, né? Mas eu vou explicar depois a diferença entre eles, beleza? Bom, primeira diferença na realidade desse arquivo, né? Se eu fizer aqui, se eu der um file nele, e aqui eu comando o file, tá? Só para não confundir. Ele fala assim, ó, é um archive, é um archive do tipo AR. Tem softwares que identificam, por exemplo, assim, um archive do tipo zip. Por quê? É uma coleção de arquivos, né? E essa coleção está no formato zip. Então, o zip archive é uma coleção de arquivos que foram comprimidos e agora estão sendo representados ali por um .zip, né? No formato zip. E um RAR archive, né? Inclusive o RAR, ele tem esse nome mesmo, a galera chama de archive, tá? O próprio fabricante, desenvolvedor. 7-zip archive também, enfim. E nesse caso aqui é um AR archive. Isso a galera da suite GNU e tal, e do projeto GNU no geral, usa muitos nomes muito simples de programas, né? Então, por exemplo, o comando file, né, arquivo. Ele vai descobrir que tipo de arquivo é.
tá? Se der file barra bin barra ls, tal. O AR é o archive, né? O linker, como eu já falei aqui para vocês, né, no vídeo anterior da sequência, no binutils número 3, é o LD, né? O assembler, que é o montador, é o AS. Então, ou seja, é tudo muito simples. Isso, por um lado, facilita bastante, mas pode ser que também confunda, né? Isso aqui, por exemplo, né, Current archive. Não fica muito claro, né, o que está sendo falado aqui se você já não conhecer que o AR é o arquivador, digamos assim, oficial da suíte binutils. Já é antigo, tá? A galera já não utiliza mais, eu vou falar mais um pouquinho disso. Mas vamos lá. Então tenho aqui um archive.a, beleza? Que está sendo colocado nesse formato. Por convenção, a extensão é .a quando você tem um archive criado com AR, né, nesse formato. Se fosse zip, seria .zip, se fosse rar, seria .rar, uma convenção. Então eu tenho aqui um archive, né, nesse formato aqui, que é esse archive.a. Ele tem um subcomando, o AR, né, tem um subcomando T, onde eu consigo listar quais são os arquivos que estão dentro desse archive. Então tem aqui o ls e o hello.o, que foi exatamente o comando que eu fiz, né? Foi o comando que eu dei ali. Eu criei um archive.a e dentro dele, né, o conteúdo dele são dois arquivos, o ls e o hello.o. Beleza. Ele tem essa opção aqui. Eu posso usar o X, que eu extraio, né, muito parecido com o tar, né, que obviamente se inspirou muito no AR, que veio primeiro, né, o AR veio primeiro que o tar. Tem o X aqui para extrair, enfim, tem vários comandos para atualizar arquivos ali dentro, para mover e tal, para deletar, inclusive. Mas antes disso eu quero mostrar uma coisa. Ó. Se a gente calcular o tamanho em bytes do bin.ls que eu usei e do hello.o, ele dá aqui o total, ó, 147.816, né, em bytes. Já o tamanho em bytes também desse archive.a, se a gente olhar, 148.020 é maior. E é claro que é maior. Por quê? Além de ele adicionar, de ele concatenar, né, colocar um arquivo junto com outro para criar um novo arquivo, ele também adiciona um índice para você poder fazer essas listagens aqui, por exemplo, para poder adicionar mais um arquivo ou remover, né? Então tudo isso ocupa espaço. E o formato do AR, ele não comprime, diferente do zip, diferente do 7-zip, diferente do RAR, ele não comprime. Isso significa que os arquivos, um archive vai ser sempre maior do que a soma, né, em bytes de todos os arquivos que estão dentro desse archive, certo? Mas, então, para que serve? Bom, além da vantagem óbvia de você trabalhar com um arquivo só para transferir, né, esse formato em específico foi muito utilizado e é ainda para linkar várias bibliotecas, né, criar uma chamada de static library, criar um archive, né, no formato archive, ou seja, um .a, né, pela convenção, que tem o código objeto, né, compilado de várias bibliotecas, de várias libs, né. Isso faz com que você consiga usar depois o GCC para linkar um arquivo. Você pode linkar diretamente, né, se esses dois carinhas aqui são bibliotecas, por exemplo, e eu quero linkar, usar uma função que está em um dos dois, né, em qualquer um dos dois, eu poderia linkar aqui o meu arquivo, o meu código.c, né, junto com esse archive.a. Isso dá certo. Inclusive ferramentas tipo NM para ver os símbolos, ó, que eu vou falar inclusive num vídeo futuro aí, porque ela também faz parte do conjunto binutils. Ela checa os símbolos dos binários dentro de um archive. Então ela suporta abrir esse formato archive, ler esse índice e checá-la. Foi ver que o ls não tem símbolos e também viu que o hello.o tem 3 símbolos, underscore start, msg e length. Então, a ideia desse archive, né, foi criado para ser compatível com essa parte de suíte de compilação. Só que hoje em dia, é claro, o GCC ainda utiliza isso por trás dos panos, mas no geral o archive genericamente, né, sendo utilizado com o AR, foi substituído, né, no mundo Unix aí e tal, muito pelo tar, né, porque ele suporta inclusive compressão, você pode comprimir ou não, fazer um tar.gz, por exemplo, aí a conversão gzip.
né, ou o BZ2, a conversão BZIP, mas ninguém usa mais o AR puramente, né? Os pacotes DEB ainda utilizam o AR, né? Na realidade, um pacote DEB, quando você baixa lá um ponto .deb, né, e instala, isso também é incomum, né? Normalmente você instala direto assim e o nome do programa, né? Por exemplo, sei lá, se você quiser instalar aí o Chromium, provavelmente você vai fazer alguma coisa tipo isso. Mas se você baixar um pacote DEB de algum lugar, né, e normalmente você faz uma coisa assim, sudo dpkg-i e o seu pacote .deb, né, esse pacote .deb é, na realidade, um archive no formato AR. Pode testar aí, deixar como exercício você ir para o lar, né, que você, se você pegar um pacote .deb, né, e fizer um ARX e dar o pacote .deb aqui, você vai extrair, né? Ou se você fizer um T, né, ou VT para ser verbose, e ainda assim dar um pacote .deb, aí você vai listar. Vou deixar isso aí para você brincar de exercício, só para você conhecer mais, tá, do AR. Ele tinha umas coisas muito interessantes, por exemplo, voltando aqui na lista, eu vou listar esse pacote que a gente fez, né, que eu chamei de archive. Eu posso, por exemplo, apagar com delete, ó, só um dos membros, o membro ls, por exemplo. E agora, se eu listar ele de novo, eu só tenho hello.o. Então, umas coisas bem legais aí de acesso direto aos membros a partir desse índice, né? Apagar, mover, colocar um membro na frente do outro, que aqui está o ls primeiro, o hello.o depois. Posso inverter essa ordem com vários membros, enfim. Então, é bastante poderoso, né? Mas não é mais utilizado assim, de forma genérica, né? Para juntar arquivos e transferir. Mas está aí, né? Os .deb, por exemplo, são assim. E se talvez você precise também, o importante é saber, tá? Lembrando que ele não tem compressão, então se você precisar de compressão, aí não vai ser com esse cara aqui, né? Você pode usar o tar com bzip2 ou com gzip ou qualquer outro compactador, que aí o compactador, ele, além de fazer um archive, né, ele comprime também, né? E aí, claro, você tem as vantagens e as desvantagens de utilizar alguma compressão. A vantagem óbvia é a redução de tamanho, a desvantagem é o processamento adicional, tanto para comprimir quanto para descomprimir. Então, dependendo do que você vai utilizar, não vale a pena, né, comprimir. Mas, enfim, para esses formatos aqui, e principalmente dentro desse contexto de colocar vários códigos, né, várias bibliotecas compiladas para depois poderem ser linkadas, gerando o que é chamado de static library, né, de biblioteca estática, o AR ainda é utilizado e foi muito importante aí. Vale a pena dar uma olhadinha aqui, ó, ler um pouco do manual dele, tem umas coisas interessantes, tem um suporte a plugin, enfim, um programa realmente que ajudou e ajuda muito a suíte de compilação aí e o projeto, né, BNUTILS no geral, para fazer, né, tudo que é necessário em relação a agrupar arquivos. Ok? Beleza, é isso, foi esse o nosso BNUTILS número 4, falando sobre o GNU AR. Se você tiver qualquer dúvida, é só chegar em mentb.in, mentb.in/discord, a galera troca ideia lá. Se quiser uma coisa mais estruturada, tem o mentb.in/fórum também. Se você conhece a galera de Linux, que curte Linux, né, curte programação e coisas do tipo, compartilhe esse vídeo, porque eu acho que vai ajudar a eles a entender mais, né, sobre a suíte BNUTILS e tal, coisas que tem no dia a dia, tem em qualquer Linux, vale a pena saber as ferramentas disponíveis para você que usa Linux, beleza? Bom, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, um grande abraço e